tipo de colapso que não se anuncia com sirenes, mas com aplausos. Um colapso discreto, quase gentil, que se infiltra nas rotinas e nos costumes, com a mesma suavidade com que se aceita um convite polido, sem resistência, sem alarde, sem dor aparente. É o colapso da consciência, o fim da lucidez como valor público e o nascimento de uma nova moralidade, a moralidade da obediência. Antes que o totalitarismo se instale, a mente já se entregou, não por covardia, mas por conveniência, porque pensar dói. E em tempos de exaustão coletiva, pensar se torna uma espécie de luxo existencial, um fardo sem recompensa. A mente contemporânea não é estúpida por natureza, ela é estupidificada por saturação, por excesso de estímulo e falta de substância, por algoritmos que transformam pensamento em performance e lucidez em isolamento. Dietrich Bonhoeffer, teólogo enforcado por resistir ao nazismo, escreveu em suas últimas cartas que a estupidez era mais perigosa que a maldade, porque a maldade ainda tem rosto, ainda pode ser nomeada, confrontada, denunciada. Mas a estupidez, essa opera com a bênção da maioria. Ela não grita, ela consente. Não acusa, ela repete. E o mais assustador, sente-se virtuosa por fazê-lo. A psicologia social já revelou os contornos desse fenômeno. No experimento de Asch, por exemplo, participantes afirmavam com convicção que linhas de tamanhos visivelmente diferentes eram iguais, apenas para não destoar do grupo. No de Milgram, 65% dos voluntários aplicaram choques potencialmente fatais em outro ser humano apenas porque uma figura de autoridade os instruiu a fazê-lo. A obediência ali não era fruto de crueldade, mas de conformidade, de uma abdicação interior do juízo crítico, da responsabilidade ética, da consciência. E a neurociência confirma: confrontar uma crença ativa a áreas do cérebro associadas à dor. Pensar contra o grupo não é apenas desconfortável, é biologicamente dissonante. Não é à toa que nos calamos, que seguimos, que fingimos não ver. Mas há uma pergunta que se insinua, como uma lasca de espelho no fundo da garganta. Quantos já deixaram de pensar e ainda não perceberam? Não se trata aqui de inteligência. A estupidez que Bonhoeffer denuncia não é intelectual, é moral. É o desligamento da alma crítica. É a mente que, diante da complexidade, opta pela segurança. Diante da dúvida, escolhe o aplauso. Diante da verdade, prefere a narrativa mais confortável. Esse ensaio é sobre isso. Não o espetáculo visível da tirania, mas o silêncio anterior, o contágio invisível, o sono da consciência que precede todo colapso coletivo. Porque, como dizia Camus, a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. E o presente nos exige algo que já parece arcaico: o ato solitário, difícil, subversivo de pensar. Há uma pedagogia invisível sendo ministrada desde o berço, e seu currículo não está nos livros, mas nos gestos não ditos, nas recompensas sutis, nas punições emocionais que treinam o sujeito a se encaixar. Desde cedo, aprendemos que pensar por conta própria é incômodo, que questionar é falta de educação, que o julgamento ético não se ensina, se neutraliza. E é nesse ambiente de aparente harmonia que começa a ruína do espírito crítico. O experimento de Solomon Asch, nos anos 1950, revelou algo perturbador. Mesmo diante de uma resposta evidentemente errada, a maioria dos participantes preferia concordar com o grupo a sustentar o óbvio sozinho. O olhar do outro pesa mais que a lógica. A pressão de pertencimento desativa a lucidez. A passividade, portanto, não nasce da ignorância, mas do medo de ser exilado do comum. É uma escolha adaptativa, uma camuflagem psíquica. As instituições, escolas, religiões, empresas, famílias, frequentemente reforçam essa lógica. Premiam a docilidade, punem o discernimento. Uma criança curiosa demais é corrigida, uma jovem crítica é silenciada, um adulto pensante é rotulado de problemático. Assim,
A obediência não apenas é ensinada, ela é glorificada como virtude. E o resultado é um reflexo automatizado de silêncio. Um corpo que se curva antes mesmo de pensar se deveria resistir. O pensamento crítico é substituído por opiniões terceirizadas. Não investigamos, repetimos, não compreendemos, compartilhamos. O viés de confirmação faz o resto. Buscamos apenas o que reafirma aquilo que já acreditamos, ignorando qualquer dado que ameace nossa narrativa emocional. O pensamento torna-se um ritual estético, uma pose, não uma travessia. Na superfície, mas na raiz, debate, há conformismo. Um conformismo elegante, sofisticado, com frases de efeito e verniz intelectual. Mas ainda assim, cego, porque não nasce de um encontro real com a dúvida, e sim do medo visceral de confrontar o próprio desconforto. O medo de pensar é aprendido, e onde ele se instala, a liberdade se torna um teatro. Quando Dietrich Bonhoeffer escreveu da prisão que a estupidez era mais perigosa que a maldade, não falava em metáforas. Falava como quem testemunhou um povo culto, educado, cristão, se transformar em executor de horrores inomináveis sem pestanejar. Não por crueldade explícita, mas por uma rendição interior ao poder que anestesia o julgamento, ao coletivo que dissolve a consciência. A estupidez que Bonhoeffer descreve não é ausência de cognição, é desligamento ético, uma espécie de ritual mental em que a razão é substituída pela repetição e o discernimento pelo automatismo. A mente estúpida, dizia ele, não está mais presente no mundo real. Ela opera em um sistema fechado de referências, blindada contra a complexidade, incapaz de ouvir o outro, de aprender, de mudar. Na Alemanha nazista, médicos, professores, pastores, muitos deles cultos, gentis, religiosos, participaram ativamente do regime. Não odiavam, não gritavam, apenas obedeciam. Cumpriam ordens, fizeram o que se esperava deles. Ser do bem, naquele contexto, era colaborar com a ordem vigente, mesmo que essa ordem exterminasse milhões. Era justamente a moral do conformismo que servia ao mal. A bondade estéril, sem coragem, sem lucidez, sem resistência. O experimento de Stanley Milgram, décadas depois, confirmou empiricamente essa verdade inquietante. Voluntários, instruídos por uma figura de autoridade, aplicaram choques elétricos supostamente letais em outras pessoas. 2/3 deles foram até o fim. Quando questionados, diziam: "Eu só estava obedecendo." A obediência, mais uma vez, não foi fruto de maldade, mas de um desligamento interior. A autoridade disfarçada de ética suspendeu o julgamento pessoal. A consciência foi delegada, e com ela, a responsabilidade. Essa abdicação do julgamento é o que torna a estupidez histórica. Ela transforma cidadãos em ferramentas, consciências em engrenagens, almas em protocolos. E ao contrário do que muitos pensam, ela não se instala com gritos, mas com rotinas, com palavras repetidas, com slogans compartilhados, com a paz artificial de quem não ousa pensar demais. Pensar nesse cenário é um risco. E por isso, a estupidez se torna confortável. Ela oferece alívio, segurança, sentido fabricado. Bonhoeffer viu isso de perto e por isso foi silenciado. Porque a estupidez não suporta a lucidez. Ela a percebe como ameaça. E talvez ainda seja assim. Talvez continue sendo assim. Não é o ignorante que sustenta o poder autoritário, é o cidadão exemplar, o que paga seus impostos, segue as normas, trabalha com eficiência e não faz perguntas. É esse sujeito, dócil, produtivo, indignado na medida certa, que encarna o ideal da estupidez funcional. Um tipo psicológico adaptado ao sistema, domesticado pela crença de que cumprir seu papel é suficiente para ser ético. Bonhoeffer nomeia esse personagem com precisão:
Não é o vilão nem o fanático, é o obediente satisfeito, aquele que se sente contribuindo para o bem comum justamente por não refletir. Seu orgulho está na conformidade, sua moral está na adequação e sua cegueira é involuntária, porque ele não sabe mais ver. A lucidez, nesse caso, seria uma disfunção, um desvio, uma ameaça à ordem simbólica do mundo que ele aprendeu a servir. A psicologia moderna descreve um fenômeno complementar, o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa compreende um tema, mais confiante ela se sente sobre ele. A ignorância gera uma ilusão de certeza, e a certeza se torna surdez. Surdez ao contraditório, ao novo, ao complexo. O sujeito não apenas não sabe, ele já não pode mais aprender, porque sua identidade está colada àquilo que acredita. Qualquer dúvida seria um colapso interno. Essa é a inteligência a serviço da alienação. Não mais uma limitação cognitiva, mas uma performance sofisticada de certeza. O discurso articulado, a opinião firme, a frase ensaiada, tudo pode ser apenas um escudo, uma blindagem emocional contra o abismo da dúvida. Pensar, afinal, é um ato de risco. E a mente funcional aprendeu a evitar riscos a qualquer custo. Ela prefere parecer lúcida do que se permitir a incerteza. Vivemos uma era em que a opinião substituiu o pensamento. E o paradoxo é cruel. Quanto mais temos acesso à informação, menos somos capazes de elaborar sentido. Porque o excesso de dados não gera consciência, apenas confusão. O estúpido funcional, nesse cenário, é o sujeito que transforma essa confusão em dogma, que escolhe um lado, repete os lemas, decora os argumentos e abandona a dúvida como se fosse fraqueza. Mas a dúvida, dizia Kierkegaard, é o início da paixão pela verdade. O início, não o fim. E talvez seja por isso que tantos preferem não começar. Porque duvidar neste mundo é começar a se perder. E a maioria já está cansada demais para se perder de novo. Se no século XX o poder precisava de propaganda estatal para controlar consciências, hoje ele conta com uma arquitetura mais sutil e mais eficaz, o algoritmo. Não é mais necessário proibir ideias, basta soterrá-las. Não é mais preciso censurar, é suficiente entreter. O pensamento crítico não desaparece por imposição, mas por distração crônica. E o novo totalitarismo se disfarça de personalização. As redes sociais são o laboratório emocional da nova obediência. Cada clique, cada deslizar de dedo alimenta um sistema que devolve ao sujeito exatamente aquilo que ele já espera encontrar. Não há surpresa, não há dissonância, apenas confirmação. O feed se torna uma extensão do ego, e o ego inflamado não precisa mais dialogar com o mundo. Ele se basta, ele se repete, ele se conforta. Essa bolha é uma prisão voluntária, um cárcere algorítmico decorado com nossos próprios gostos. E é nesse espaço anestesiado que o pensamento se dissolve, porque pensar exige atrito, confronto, ruptura, mas o algoritmo premia o oposto. A fluidez, a semelhança, a recompensa instantânea. Curtimos aquilo que já concordamos, compartilhamos o que nos representa e, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. A neurociência já aponta os efeitos disso. Quando uma ideia desafia nossas crenças mais profundas, o cérebro reage como se estivesse sob ataque físico. A área ativada é a mesma que responde à dor. Ou seja, o contraditório fere, a divergência incomoda e o desconforto gera rejeição automática. Por isso evitamos pensar, porque pensar de fato machuca. E ninguém quer sofrer por algo que não dá retorno imediato. Nesse cenário, o engajamento é a moeda e a desinformação, o método. Quanto mais reativo o conteúdo, mais ele circula. Quanto mais polarizado, mais eficaz. A estupidez nesse contexto não é falha, é design. O sistema não falha ao criar massas conformadas. Ele foi feito para isso. E aqui talvez resida a nova forma da tirania. Uma tirania sem rosto, sem uniforme, sem discurso. Uma tirania que não impõe, seduz,
que não cala, ocupa, que não destrói o pensamento, apenas o torna irrelevante. O novo poder não precisa mais convencer, ele só precisa manter você ocupado o suficiente para que não perceba que parou de pensar há muito tempo. Pensar nunca foi apenas uma função cerebral. Pensar é um gesto de risco, uma exposição, um abandono do rebanho. E por isso, em tempos de conformismo estrutural, o pensamento se torna um ato subversivo, quase uma heresia simbólica. Quem pensa hoje não apenas duvida, ameaça, desestabiliza, rompe o pacto invisível de silêncio mútuo que sustenta a ilusão de ordem. Bonhoeffer enxergava isso com clareza. Para ele, a estupidez era uma forma de desmobilização interior, uma anestesia psíquica que impedia a ação ética. O estúpido, dizia, não é incapaz de pensar, ele é impedido de dentro. É como se algo em sua alma tivesse sido desligado, uma espécie de amputação silenciosa da consciência. E por isso, não há diálogo possível. Não se quebra essa parede com argumentos, porque não é uma parede racional, é um estado de espírito. Questionar, nesse cenário, é o início do exílio. Quem duvida se torna incômodo. Quem recusa as respostas prontas vira inimigo. Não importa a delicadeza com que se fale, nem a honestidade da pergunta. Pensar demais é se colocar fora do jogo. É ser acusado de arrogância, de agressividade, de negativismo. E, em alguns casos, de traição. O linchamento simbólico se tornou o novo castigo para quem ousa discordar. Mas por que pensar dói tanto? Porque ele desorganiza o mundo interno, obriga a mexer em verdades que serviam de abrigo, exige responsabilidade. E a modernidade oferece, em contrapartida, algo muito mais tentador: alívio. Alívio imediato, em forma de distração, de pertencimento, de certezas fáceis. É um contrato não escrito. Você desiste de pensar e recebe conforto em troca. Desiste de duvidar e é acolhido pelo grupo. A ignorância, então, se transforma numa trincheira afetiva, um abrigo emocional onde o sujeito se protege da complexidade com mantras, com frases feitas, com indignações coreografadas. Não é que ele não saiba, é que ele não suporta saber. Porque saber implica agir, e agir implica perda, implica escolha, implica renúncia. Pensar é perder inocências, é caminhar sem chão, é viver com perguntas em vez de respostas. E para muitos, isso já é demais. A alma está cansada, o corpo está saturado, a mente esgotada. E nesse cenário, o esquecimento se disfarça de paz e o conformismo de sanidade. O totalitarismo não chega com tanques, chega com manuais, com campanhas, com vizinhos simpáticos que repetem frases de efeito. Ele não precisa de monstros, precisa apenas de pessoas bem intencionadas que não façam perguntas demais, de consciências que troquem lucidez por pertencimento, de almas que silenciem diante da dissonância e a chamem de harmonia. Vivemos num tempo em que a obediência tem Wi-Fi, sorriso e discurso progressista. Um tempo em que a crítica virou grosseria, o silêncio virou sabedoria e o pensamento virou patologia. Mas talvez ainda reste um pequeno espaço de resistência, um refúgio arcaico, um gesto tão antigo quanto perigoso: o de pensar, pensar contra a corrente, pensar com os próprios pés, pensar sem plateia. A lucidez hoje não garante salvação, não promete alívio. Ela apenas mostra o abismo. Mas talvez isso já seja tudo. Ver o abismo, sentar-se à sua beira, escutá-lo e, quem sabe, lembrar que ainda somos humanos, justamente porque ainda somos capazes de perceber que algo está errado, mesmo que todos estejam aplaudindo. Bonhoeffer escreveu suas últimas palavras poucos dias antes de ser executado. Este é o fim, para mim, o início da vida. Talvez seja isso que o pensamento faz no fim. Anuncia um fim da ilusão, um fim da obediência, um fim do todo. E nesse fim, talvez comece algo mais vivo,
algo ainda sem nome, algo que só pode nascer quando o silêncio se torna insuportável demais para ser mantido. E se pensar for o último ato de sanidade antes do colapso, e se ainda houver tempo de não aplaudir? Para apoiar ensaios como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.